meu aluno, estamos de volta para mais uma aula de língua portuguesa. Nós já iniciamos esse assunto, concordância nominal. Vamos continuar o trabalho nesse capítulo. Só que nós vamos aproveitar agora e vamos para uma retrospectiva para acertar qualquer tipo de dúvida. Quero dizer, eliminar essas dúvidas. Concordância. Já sabemos o que é concordar. Concordar é harmonizar. Na nossa língua portuguesa, concordância, dá-se o nome de concordância ao mecanismo pelo qual as palavras alteram suas desinências para se adequarem harmonicamente na frase. Então, concordar nada mais é do que um mecanismo que modifica a terminação de uma palavra para que essa concorde com uma outra. Simples assim, né, professora? É sim. É uma questão de bem escrever. E o bem escrever passa por essa harmonia. Essa concordância se subdivide. Existe concordância verbal e existe concordância nominal. Esses títulos não são enfeites. Se a concordância é verbal, é porque o verbo será protagonista. Mas se a concordância é nominal, é porque agora quem manda é o nome. Vimos a regra básica de concordância verbal, pois essa aula já foi concluída. Concordância verbal é a matéria da sintaxe que ensina como flexionar o verbo em relação ao seu sujeito. Primeira regrinha: verbo concorda com sujeito em número e pessoa. Já a concordância nominal, o nome agora que é o protagonista. Nós trabalharemos com 5 classes gramaticais: substantivo, artigo, numeral, adjetivo e pronome. Essas 4 classes obedecerão ao substantivo. Vamos para alguns exemplos. Concordância nominal, que é o nosso ponto principal agora, consiste no ajuste sintático que se estabelece entre os nomes. Quais nomes, professora? Artigo, numeral, pronome adjetivo. Essas classes gramaticais sofrerão ajustes para concordar com o substantivo relacionado. Verifique. Regra geral. Artigo, adjetivo, pronome adjetivo, numeral adjetivo concordam em gênero e número com o substantivo a que se referem. Eu sei que você deve estar se perguntando: Cláudia, pronome ou adjetivo? Meu aluno, foi exatamente o que você escutou. Pronome adjetivo. Cláudia, numeral ou adjetivo? É exatamente assim. Numeral adjetivo. Se você não lembra a diferença de um pronome substantivo para um pronome adjetivo, precisamos resolver esse problema. Da mesma forma que existe numeral adjetivo e numeral substantivo. Daqui a pouquinho vamos explicitar isso melhor. Mas eu quero que você entenda que não é qualquer pronome que vai concordar com o nome. Se esse pronome for substantivo, ele próprio será o nome. Logo, ele não poderá concordar com ele mesmo. Só sofrerá flexão o pronome adjetivo. Só sofrerá flexão o numeral adjetivo. Vamos para um exemplo e vamos avaliar essas concordâncias. Os nossos 2 lindos filhos brincam. Se nesse momento nós queremos revisar ou estudar a matéria concordância nominal, o verbo já não se faz importante. Você deverá procurar os nomes. Metodologicamente falando, eu vou orientar você a procurar logo o substantivo, porque é ao redor desse substantivo que aquelas classes determinantes moram. Então, os nossos 2 lindos filhos. Qual dessas palavras é substantivo? Acertou se você falou
filhos. Filhos é o substantivo. Isso quer dizer que as outras classes gramaticais têm de concordarem com o substantivo filhos, que encontra-se no masculino plural. Vamos verificar? Os. Qual é a classe gramatical de os? Os é um artigo. E esse artigo está concordando com qual palavra? Com filhos. Se filhos está no masculino plural, o artigo também aparecerá. Neste caso, o artigo está no masculino plural, concordando em gênero e número com o substantivo. Meu aluno, você lembra qual é a classe gramatical de nossos? Pois bem, nossos é um pronome. Mas com quem essa palavra está concordando, Cláudia? Com filhos também. Nossos filhos. Se concorda com o substantivo, obedece ao substantivo. Mais uma vez, nossos aparece no masculino plural. Eu não falei nossa, muito menos nossas, e nem falei nosso. Eu falei nossos concordando com filhos. Qual é a classe gramatical do vocábulo dois? Dois é numeral. Esse numeral está relacionado a qual palavra no contexto? Dois, Cláudia. Dois filhos. Ótimo! Mais uma palavra relacionada a substantivo. Esta palavra é numeral. E se é numeral, é determinante do nome, tendo de concordar com ele. Eu não falei duas, porque não são filhas. Eu falei dois, porque são filhos, substantivo masculino plural. E por último, qual é a classe gramatical de lindos? Lindos é o adjetivo. Mas lindos está relacionada a qual palavra? Filhos. Lindos filhos. Ok, você acabou de verificar 4 classes determinantes que comunicam algo do substantivo e que concordam em gênero e número com esse substantivo. O que eu acabei de fazer foi demonstrar a matéria concordância nominal para você. Nós trabalhamos com as 5 classes gramaticais e você viu como a flexão acontece. Acontece sempre no final das palavras e essa concordância é determinada pela toda poderosa palavra substantiva. Mais um exemplo. O IPTU é o imposto que torna possível as grandes obras que você vê. Se a banca que elaborou seu concurso cobra concordância nominal, fica a dica. Primeiro passo, procurar substantivo. Motivo, as classes determinantes que vão concordar com esse substantivo, essas classes moram ao redor do substantivo. Isso equivale a dizer que se você encontrou o substantivo, você encontrou o determinante. E agora? Agora é só avaliar o comportamento de ambos. Legal? Então, quais são os substantivos presentes neste período? IPTU é substantivo. Imposto também é substantivo. Obras também é substantivo. Não há mais nesse momento. Agora, hora de avaliar se a concordância nominal merece nota 10. IPTU é substantivo singular ou plural? Singular. IPTU é substantivo feminino ou masculino? Masculino. É uma sigla. Então, a presença daquele o, está correta essa presença ou errada? Está certíssima, porque esse o está no masculino, definido, singular, concordando com IPTU. Também está no masculino singular. A palavra imposto, que nós já vimos que é um substantivo, está no masculino e no singular igual a IPTU. Você observou na palavra o? Qual é a classe gramatical de o? É um artigo. Qual é a classificação desse artigo? Definido. Masculino.
singular. E o masculino singular se deve a quê, Cláudia? Ao substantivo a qual ele se relaciona. Com quem ele está mantendo relação? Imposto masculino singular, o também no masculino singular. Reinando a paz, lembrou do processo, estudar, concordância nominal, nada mais é do que estudar essa ação de concordar palavras. E essa concordância significa harmonização. Por último, olha o substantivo obras. Obras é um substantivo singular ou plural? Plural. Apareceu a desinência S que denuncia plural. Mas obras é um substantivo feminino ou masculino? Feminino. Então, meu aluno, observe determinante. Apareceu as. Qual é a classe gramatical de as? Artigo. De qual classificação? É um artigo definido, feminino, plural. Isso, parabéns. Mas por que feminino? Por que plural? Cláudia, está relacionado ao substantivo obras. E eu já sei que eu tenho de bater na mesma direção. Ok, meu aluno. Grandes obras. Grande também está relacionado a obras. E por que a palavra grande está relacionado a obras? Porque houve uma concordância. Mas essa concordância pode? Qual é a classe gramatical de grandes nesse contexto? Adjetivo. Mas, Cláudia, obras é feminino. Grandes é feminino também? Não, não é feminino. Grande é um adjetivo considerado neutro, considerado e classificado como adjetivo uniforme. O adjetivo, assim como o substantivo, ele pode ser uniforme ou biforme. O adjetivo será uniforme quando ele apresentar uma única forma para o masculino e o feminino. Um exemplo, feliz. Eu posso anunciar homem feliz, mas eu posso anunciar também mulher feliz. Não houve nenhuma indicação de gênero no adjetivo feliz, mas de número haverá. Homens felizes, mulheres felizes. Mesma coisa grande. Casa grande, apartamento grande. Casas grandes, apartamentos grandes. Ficou claro? Então, o adjetivo, por mais que saibamos que ele tem de concordar em gênero e número com o substantivo a qual ele faz referência, você não pode violentar o adjetivo se esse é uniforme. Tranquilinho? Vamos avançar. Esse momento é o momento de revisão. Regra geral. Pronome adjetivo. Meu carro é preto. Pronome substantivo. Ele é muito veloz. A partir de agora, nós conversaremos sobre a dúvida que surgiu no momento da apresentação dos determinantes. Ora, nós encontramos pronome adjetivo. Ora, nós encontramos pronome substantivo. Pergunta do meu aluno: professora, é pronome? É pronome. Por que uma classe gramatical é classificada como pronome, professora? Pronome significa pelo nome. Basta você lembrar de pró-infância, pela infância, pró-natureza, pela natureza, pronome, pelo nome. E nesse momento, a classe gramatical pronome, ela só existe para servir ao substantivo. É tudo feito pelo substantivo. Só que existem formas para se servir a esse substantivo. Ora, o pronome serve ao substantivo aparecendo ao lado dele. Quero dizer,
ao substantivo redigido na superfície textual, mas o pronome também está redigido na superfície textual. Esse pronome que acompanha o substantivo, ele é chamado, classificado de pronome adjetivo. Todo pronome adjetivo acompanha o substantivo. Mas, se esse pronome não acompanhar substantivo, servir a esse, colocando-se no lugar do nome, esse pronome já é substantivo. Preste atenção nos exemplos. Meu carro é preto. O que é preto? Meu carro. Função sintática? Sujeito. É verbo de ligação. Preto, predicativo do sujeito. Esse sujeito é constituído por duas palavras, meu e carro. Qual é a classe gramatical de carro? Substantivo. Então, carro é o núcleo. Núcleo só pode ser substantivo ou palavra substantivada. Qual é a classe gramatical de meu? Pronome. É classificado como pronome possessivo. Só que existe mais uma classificação. Esse meu, que eu já sei que é pronome, está ao lado do substantivo carro. Logo, ele está acompanhando o substantivo carro. Qual é o nome do pronome que acompanha nome? Pronome adjetivo. Então, o nome completo? Pronome possessivo adjetivo. Pronome por quê? Porque vive pelo substantivo. Possessivo por quê? Porque indica posse. E adjetivo por quê? Porque acompanha o substantivo. Então, o pronome adjetivo é aquele que obriga a presença do substantivo no contexto, diferente do pronome substantivo. O pronome substantivo também vive pelo nome. Ele também existe para atender aos desejos do substantivo. Só que a relação muda. O substantivo confia muito nesse pronome substantivo. Ele, quando cansado, quando ele pensa em tirar férias, ele convoca o pronome e passa para o pronome uma procuração. Diante desse documento, o pronome está autorizado em representar o substantivo e ele possui plenos poderes de mandar, flexionar, mandar, não flexionar. E o pronome substantivo, ele aparece na oração quando o substantivo não está presente. Você vai lembrar que o substantivo foi para as férias e deixou esse pronome no lugar dele. O pronome será substantivo quando ele representa o substantivo e não o acompanha. Ele é muito veloz. Se você considerar um texto sequenciado, esse ele faz referência a carro. Meu carro é preto. Ele é muito veloz. Esse ele, por representar carro, está no lugar do substantivo carro. Só que ele é pronome. Você não vai falar que ele é substantivo. Ele é um pronome substantivo porque está no lugar do substantivo carro. Repare como ele fica forte. Você sabe qual é a função sintática desse ele? Ele é muito veloz. O que é muito veloz? Ele assumiu a função sintática mais poderosa de uma oração. Ele assumiu o papel de sujeito. Então, que fique bem claro, quando o pronome for adjetivo, ele nunca será sujeito. Ele só assumirá a função de acessório. Ele será um adjunto do nome, um adjunto adnominal. Mas, se o pronome recebeu a procuração do substantivo, ficou forte como substantivo, ele poderá ser núcleo de qualquer sintagma poderoso. Seja termo essencial, seja termo integrante, seja termo acessório, ele é núcleo, ele é a parte mais importante. Ficou claro esse momento? Pois bem, tudo que eu falei serve também para o numeral. Existe o numeral adjetivo
e existe o numeral substantivo. Quando que o numeral é adjetivo? Quando ele acompanha o substantivo. A função sintática dele sempre será de adjunta de nominal. Exemplo, comprei 2 cadernos. Comprei 2 cadernos. Você percebeu que o 2 está coladinho ao substantivo caderno? Então, qual é o nome do numeral que acompanha substantivo? Numeral adjetivo. Classificação plena? 2 é o numeral cardinal adjetivo. Mas se eu falar que o 2 é o meu número de sorte, muda tudo. Porque agora o 2 não mais está quantificando, agora o 2 está nomeando. O 2, por estar nomeando, ele funciona como substantivo. Classe gramatical que tem por função primária nomear. E se nomeia, substantivada está esta classe. Quando eu comunico que o 2 é o meu número de sorte, você percebeu? Não existe palavra substantiva ao redor. Esse 2, ele mesmo sofre uma derivação imprópria e funciona como uma palavra substantivada. Se agora esse vocábulo 2 assumiu o lugar de nome, ele fica forte, podendo funcionar como núcleo das funções sintáticas. Antes, 2 cadernos, o 2 era um simples adjunta de nominal, você lembra? Mas agora, 2 é meu número de sorte? O que é seu número de sorte? 2. Agora virou sujeito. Meu aluno, ficou claro? Agora você já sabe que a concordância nominal só poderá ocorrer com pronome adjetivo e com numeral adjetivo? Ficou coerente? Só poderá ocorrer com pronome adjetivo e com numeral adjetivo porque só esses apresentarão um substantivo ao lado e esse substantivo é que vai mandar no comportamento desses adjuntos. Ok, ele é o próprio carro. Vamos avançar. Numeral adjetivo. 2 carros foram vendidos. Numeral substantivo. O 2 é meu número de sorte. Quando eu falo carro, eu estou falando de uma classe gramatical poderosa, substantivo. Esse 2 é o numeral que acompanha o substantivo. Por esse motivo, ele é o numeral adjetivo. Como eu já falei, o 2 é meu número de sorte, agora esse 2 está substantivado. Estando substantivado, ele já ficou forte. Regra geral. O adjetivo concorda com o substantivo em gênero e número. A norma aplica-se também ao pronome, artigo, numeral e particípio. Não fique preocupado com particípio. O particípio representa adjetivo. Então, qual é a regra geral, professora? O adjetivo concorda com seu substantivo em gênero e número. Se o adjetivo concorda com o substantivo, todas as outras classes que também são determinantes vão concordar. Olha o exemplo. Cadeiras brancas. Claro que você sabe a classe gramatical de cadeiras. É substantivo. Brancas está qualificando cadeiras. Deste jeito, você é obrigado a olhar para o gênero e para o número do substantivo, porque só dessa maneira você flexionará o adjetivo corretamente. Cadeiras, feminino plural, brancas, feminino plural também. Mas atenção, esse adjetivo só apareceu no feminino porque esse é biforme, diferente de grande, diferente de feliz, porque esses são uniformes. Essas pessoas é o substantivo. Essas é pronome. Pronome está na relação, é determinante de nome. Então, se pessoas
é feminino plural, o pronome também aparecerá no feminino plural. Nada de falar esses pessoas. Isso, pessoas. Há uma obediência. E qual é o nome técnico dessa obediência? Concordância. Você está concordando com a classe gramatical? Pronome. Concordando com outra classe gramatical? Substantivo. Qual é o nome da concordância que harmoniza classes gramaticais nominais? Concordância nominal. Beleza, meu aluno? É nessa batida. Vamos falar de algo muito sério. Cláudio, o que foi dito não era sério? Era. Só que este caso aí causa dúvidas. O anterior não. Já é quase piloto automático. Cadeiras brancas. Dificilmente alguém vai falar cadeiras branca. E se assim for dito, foi um esquecimento. Mas ali há um perigo. Esse verbo ser é um problema na língua portuguesa, não é à toa que ele é um anômalo, né? O verbo ser e equivalentes. Preste atenção e verifique se você está com a informação atualizada. Verbo de ligação é aquele que exprime um estado e não uma ação. Ótimo, boa revisão, Cláudia. Verbo de ligação, ele é um conectivo. Ele serve para ligar o predicativo ao seu sujeito. Simplesmente. É esta a função de um verbo de ligação. Logo, ele já é um verbo especial, porque ao verbo de ligação não é dado o direito de dinamizar, agitar, animar uma narrativa. O verbo de ligação, ele não comunica ação, ele é só um conector. Ok, professora. Quais são os principais verbos de ligação? Ser, estar, permanecer, ficar, continuar, tornar-se, virar, andar, achar-se e a parte que você não gosta, etc. Por que não gosta? Porque você queria muito que eu parasse em achar-se. Porque aí você sentisse, poderoso, eu vou decorar porque não há mais nada. Esquece. A sua língua portuguesa, ela é infinita. E o bom vai sempre terminar as mensagens com etc. Porque vários verbos podem funcionar como conectores. O importante é você não identificar dinâmica. Se o verbo não comunica dinâmica, está ligando o sujeito a predicativo, ele está verbo de ligação. Muito bem. E tudo isso tem a ver, professora, com a matéria concordância nominal. Você lembra que há pouco eu falei que o verbo de ligação ele existe para uma ação, uma só. Ele serve para ligar o sujeito ao seu predicativo. Ponto final. Ele só serve de ponte. Liga sujeito a predicativo. Pergunta de aluno: Cláudio, esse verbo de ligação pode ligar predicativo a uma outra função? Não. Só predicativo a sujeito. Então, a próxima pergunta é: qual é a classe gramatical de um predicativo? Você lembra que predicativo tem de ser adjetivo? O adjetivo, que é classe gramatical, no mundo sintático só pode assumir duas funções. Ou o adjetivo assumirá a função de um adjunta de nominal, ou o adjetivo assumirá a função de predicativo. Logo, nós estamos com um verbo que obrigatoriamente apresentará um adjetivo depois dele. Isso quer dizer que não é o verbo que está interessando agora na aula de concordância nominal. O que de fato está interessando é esse adjetivo que terá de concordar com o substantivo em gênero e número. É isso que está importando. E para isto, vale estudos em exemplos. Com o verbo de ligação, ser, estar, aparecer, ficar, permanecer, etc., o adjetivo vai para o plural e segue as normas gerais de concordância. Vai para o plural se o substantivo determinar.
E o substantivo, lembro, é o núcleo do sujeito. Vamos nós, o verbo de ligação leva o adjetivo para o plural, leva o adjetivo para a concordância. Esse plural e essa concordância sempre à mercê do núcleo. Pareciam justos o preço fixado e a comissão. Pergunto, o que parecia justo? O preço fixado e a comissão. Se eu estou com o adjetivo justos no plural, qual é a inferência? Professora, se o adjetivo está no plural é porque o sujeito, o referente nominal, o substantivo, também vai estar nessa semântica de pluralização. Isso. Agora preste atenção. O núcleo do sujeito, preço, está no singular. O núcleo do sujeito, comissão, também está no singular. Cuidado quando você olha somente para o núcleo, porque no meio do caminho há uma conjunção. O E é uma conjunção aditiva e fez com que o sujeito transformasse em um sujeito composto. E aí, justo não é só o preço, justo também é a comissão. E nós estamos com o verbo de ligação no plural, o adjetivo no plural, porque o sujeito é composto. Estavam liberados a testemunha e o réu. Observe, o verbo de ligação está no plural. Liberados, que é o adjetivo, está no plural também. Mas esse adjetivo funciona sintaticamente como predicativo. E todo predicativo vai falar algo do seu sujeito, já que existe verbo de ligação no contexto. E qual é o sujeito, Cláudia? Estavam liberados. O que estava liberado? A testemunha e o réu. Estamos com o sujeito composto. Se o sujeito é composto, não só leva-se o verbo para o plural, como também o adjetivo. Então, meu aluno, quando a matéria é concordância nominal, nós não podemos ignorar o verbo ser, porque ele é ponte que separa o sujeito do seu predicativo. E predicativo, obrigatoriamente, vem de uma fonte adjetiva. Meu aluno, informações suficientes por enquanto, bloco concluído. Você vai organizar a informação, administrar o seu tempo, administrar o que foi dito e daqui a pouquinho nós nos encontraremos para mais bate-papos sobre essas regras de concordância nominal que precisam ser aprendidas e usadas. Ok? Até daqui a pouco.